Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E continuando aí o assunto envolvendo as alterações do PX feito aí pela Anatel, nesse vídeo aqui faremos algo de utilidade pública, em que tem pessoas que possivelmente aí estão respondendo por terem sido flagrados aí pela polícia ou pela Anatel usando o PX sem licença. Então, acompanhe esse vídeo aí que às vezes pode ser interessante para algumas pessoas, por isso que compartilhe aí com seus colegas, compartilhe aí com eventualmente aí algum advogado que esteja na sua lista de contatos, porque pode ter gente respondendo ou pagando pena hoje sem dever. Então, o que acontece nessas circunstâncias? Existem alguns crimes envolvendo a telecomunicação e basicamente é o que o pessoal do direito penal chama de norma penal em branco. Ou seja, ele vai dizer que é crime desde que a pessoa não cumpriu certos requisitos. E esses certos requisitos são órgãos que determinam. Então, por exemplo, tráfico de drogas. Quem diz se algo é droga ilícita ou não é a Anvisa, mas a lei antidroga ela joga essa responsabilidade ou esse dever aí então para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então tem vários crimes nesse sentido, e um deles é o crime de telecomunicação ilegal ou telecomunicação habitual aí sem a devida licença. Então a Lei Geral de Telecomunicações prevê lá no artigo 183 que é crime, né, fazer telecomunicação de modo clandestino. E aí o artigo 184 ele diz que é clandestina a telecomunicação feita sem concessão, sem autorização ou sem licença. Então, quem era pego aí com o rádio de PX sem licença incorria nesse crime, tá? Por quê? Porque a Anatel exigia que para ter o PX tinha que ter uma prévia licença. Então, a Lei Geral de Telecomunicações, para ocorrer o crime previsto nela, tinha que ter uma previsão feita pela Anatel que aquele tipo de telecomunicação precisa de ter licença ou não, concessão ou não, ou autorização. Bem, então a resolução 578 ela previa originalmente que era necessário haver a prévia licença. Com a alteração introduzida aí pela resolução 720, essa prévia licença ela se tornou facultativa. Então a pessoa opta ou não pela licença. Então a licença é algo assim, de uma mera opção. Aí eu quero ter um indicativo para falar no PX. Mas se eu não quiser, eu não preciso, tá? Então a necessidade de licença caiu. Consequentemente, né, a Lei Geral de Telecomunicações, que exige para a configuração do crime a prévia licença, aquele serviço de telecomunicação não precisa mais. Então o PX não se enquadra mais dentro do requisito para a configuração do crime. Bem, então o que é importante aí para que todo mundo fique sabendo, né? Quem é policial, quem é juiz, advogado, promotor, tal, e assim por diante, né? Que houve essa alteração, e essa alteração vai implicar o quê? Não se tem mais a figura criminosa. Então quem for flagrado aí com o PX foi flagrado sem a licença, e não precisa ter licença mesmo, né? Aquela história de ter que comunicar para a Anatel tal, aquilo é um requisito administrativo, tá? Que não tem penalidade prevista, tá? Não há uma... eu vasculhei até onde que eu pude, salvo um grande engano, mas não tem uma penalidade prevista para quem não comunicar.
Mas a prévia comunicação não é licença, quer dizer, a Anatel, antes você informava, ela poderia te dar ou não a licença. Agora não, agora basta você comunicar. Então você já está licenciado, que é assim que se faz com os equipamentos de radiação restrita, que é a nova classificação que foi dada para o PX. E então não existe mais crime. Quem for pego aí, né, já fala, ó, mudou a regra, não é mais, né? Então aquela complementação que era feita por resolução da Anatel para o enquadramento como crime, essa regulamentação deixou de existir porque ela mudou. Então não existe mais crime. E quem já está respondendo a bronca, né? O Código Penal, ele prevê uma figura chamada abolitio criminis, né? Ou seja, a abolição do crime. Então, quem cometeu o crime no passado, que era crime, né, ele pode não, é dever da justiça pôr fim a todos estes processos, e quem o processo ele já está pagando a pena, parar de pagar a pena, tá? E mais, tá? Como esse tipo de crime aí prevê o pagamento de multa, eventualmente aquele que foi condenado em multa e não pagou a multa, essa multa também tem que ser cancelada, tá? Tá lá inscrito na dívida ativa, a pessoa teria que pagar essa multa, pode estar sendo cobrado, pode ter bem penhorado, dinheiro bloqueado, coisa indo para leilão, né? Hoje, imediatamente ingressar lá com pedido, né, na justiça aí, através de um advogado criminal, um criminalista, para que pare de responder a bronca. Então eu peço aí para vocês aí que repassem esse vídeo aí, que ele é de interesse de um monte de gente. Eu fiz algumas consultas nos tribunais. A última condenação que eu vi a respeito foi dada em setembro do ano passado, lá do Tribunal Regional Federal do Distrito Federal, envolvendo um caso lá de Minas Gerais. Então nós temos pessoas no país cumprindo pena por conta disso, tá? Então levem essa informação aí ao número máximo que vocês puderem, ok? No próximo vídeo aí eu vou tentar fazer perguntas e respostas aí, porque teve muita gente pedindo aqui no canal alguns esclarecimentos. Vou fazer um filtro aí desses questionamentos e vou tentar responder. Deixa aí seu joinha, compartilhe, repasse esse vídeo, se inscreva no canal e um grande 73 para você.